Nós vamos chamar aqui, então, o profeta João Batista. Oi, amado, como é que você está? Profeta, está me ouvindo? Estou sim. Ah, Estou usando os dados móveis, né? Aí às vezes a internet não fica muito boa. tá bom, eu vou pedir oração sobre o não... Senhor, a gente não sabe. Se cair aí, a gente segura aqui até voltar, amado. Eu não sei o que é. não, mas o nome de Jesus já está no comando de tudo. Amém, amém. Amém. Muito obrigado, Pai, por trazer aqui para nós, o profeta João Batista. Pedimos ao Senhor que o Senhor derramasse sobre ele o teu sentimento, a tua vontade, Senhor. E que o profeta agora, Senhor, venha falar através do Espírito Santo as tuas palavras, seus sentimentos para todos nós que estão ouvindo esses vídeos ao redor do mundo e até mais tarde. Ensina-nos, Pai, o teu caminho, ensina-nos o teu mover, ensina-nos as vontades que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por ter trazido aqui para nós hoje o profeta João Batista. Pedimos a tua bênção sobre ele. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, Espírito Santo que me ajuda com as palavras, né? Assim como ajuda todos os remanescentes para anunciar essa palavra que fica gravada pelas nações, para todos os países do mundo, né? Com essa revelação que o Senhor nos trouxe hoje, ontem à noite a gente estava numa live de oração e o Senhor usou muito a irmã Aldete para falar sobre a profundidade das coisas espirituais que o Senhor quer revelar nesse tempo, né? Nós estamos no tempo de revelação, de purificação das almas, e por isso o Senhor nos colocou aqui para isso. O Senhor, quem ainda não ouviu ainda, se você entrar aí nas lives gravadas dos remanescentes no YouTube, tem todo um passo a passo revelado que nós estamos no final do milênio, e o maligno, Deus é amor, ele protege todos nós, né? Mas só que o maligno ele é sorrateiro, amém? Então, sim, existem as pessoas que são do Senhor, mas existem as pessoas que estão praticando mal. Muitas estão, as pessoas que estão sendo enganadas pelo maligno estão sendo enganadas mesmo, né? Do jeito que o Senhor providencia alimento para nós, o mal também providencia. Só que Jesus, com o amor dele, ele quer que a gente seja usado como um canal de bênção para revelar as grandes coisas que o Senhor tem para nós. A purificação, essa angústia que nós estamos passando é justamente para isso. E esse tempo agora está sendo revelado tudo que foi feito de certo e errado no mundo para purificar. Para as pessoas, para o Espírito Santo convencer, para as pessoas entenderem o quão grande é o poder do Espírito Santo, o quão grande é o poder de Deus na nossa vida, amém? Então, o rato, esse aqui é um camundonguinho de brinquedo, tá bom? Aqui no Brasil fala camundongo, rato, e aí tem gente que fala sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, do rato, de pessoas que estão sendo como um rato, porque o rato, o camundongo, ele é um bicho, ele rouba alimento, amém? E aí eu estava numa empresa uma vez, e aí eu vi um assim, aí eu tentei cercar ele para matar ele, porque o xixi deles faz mal pra gente, né? E aí ele passou debaixo de uma fresta, de uma porta assim, que tinha menos de um dedo, assim, eu pensei, como que ele passou? É porque a cartilagem passa em surpresas, né? Amém? Então vamos lá, aquilo que o senhor pediu. Essa semana eu fui no final de semana passada, domingo, eu fui numa igreja e estava falando sobre o culto de missões. Glória a Deus, aleluia. E eles me entregaram essa bandeira aqui, ó, que é da Índia. E nada é por acaso nessa vida, né? O senhor sempre tem um plano em tudo, todos os detalhes, né? O senhor está aqui agora, essa palavra levando para o mundo todo. E Índia, a cidade que eu nasci chama Indianópolis, Minas Gerais. E eu já vem tempo que eu venho seguindo as programações da Índia, as coisas que eles fazem lá. Tem coisas que eles fabricam que é usado no mundo todo, né? Tem coisas que as pessoas não sabem, às vezes não estudou ainda, mas eles fabricam lá
peças de ferragens, parafuso, porca, arruela, ferramentas de uso cotidiano, mola de carro, várias coisas, bola de ping-pong, bola de cobertão, então coisas que vai para o mundo todo. Pessoas matem para todo lado, mas Deus é que cuida dessas coisas, nós não estamos aqui para falar quem está fazendo mal ou não. Eu sei que existe o Espírito Santo e existe o Espírito mal, que é sorrateiro e que ele é contra Deus. Se ele é contra Deus, ele vai atacar nós. Ele ataca a criação de Deus. Mas, com a revelação do Senhor que ele fez hoje, glória a Deus, a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. Glória a Deus. O inimigo, ele conhece a palavra, ele só não é igual a Deus, né? Porque Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. O demônio, ele é sorrateiro. Então, ele fica aqui do lado e ele entra na brecha. E ele está entrando na brecha na mente de todo mundo, de todas as pessoas, seja ela entendida a palavra ou não, cristão ou não. Então, o Senhor trouxe essa palavra para despertar para as pessoas. Quem ainda não fez a documentação digital ainda, que Deus tocar e não faça, mas quem fez, consagra isso a Deus, pede perdão e Deus consagra, porque quando a Eva comeu do fruto que não podia no Éden, aquele momento abalou o céu. Abalou o céu, por quê? Não era para comer daquele fruto. E aí a cobra, que é a serpente, que é o demônio, entrou na mente dela e falou justamente essa palavra aqui para ela, que eu vou ler para nós, amém? Glórias ao Senhor Jesus, né? Gênesis 2, versículo 9. Fala assim, isso aqui é a cobra, né, conversando lá com a Eva. E o Senhor Deus fez brotar do solo do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa de alimento, bem como a árvore da vida do meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim e dividia dali, formando 4 braças. Essa fruta, essa entrada do maligno nas nações, em todo mundo, ele está entrando, sabe na onde? Sabe qual que é o fruto? Quando a Eva comeu aquele fruto, ela comeu porque ela viu. E quando ela comeu, ela viu mais ainda, porque foi aberto a visão entre do bem e do mal. Então, antes de tudo, Adão e Eva, eles andavam nus, porque eles não tinham vergonha. Naquela época não tinha flor com veneno, animais com maldade, nada, não tinha maldade. A partir daquele momento entrou a maldade. Então, o demônio, ele sabe disso. Como ele é sorrateiro, ele está preparando para dominar na época da grande tribulação, então ele está preparando coisas que no cotidiano, e a pessoa às vezes com a mente sobrecarregada não está vendo isso. Mas o demônio, ele quer dominar. Ele vai ter o tempo dele aqui. Ele já é caído, ele não tem salvação. Nós, sim. Nós que estamos vivos, tem salvação. Tem arrependimento, tem cura, libertação, através de quando você entendeu o que é perdão, e através do batismo e imersão em águas, aí o Espírito Santo coloca o seu Espírito nele e ele em você e te dá discernimento do que é certo e errado. Mas existe perdão em vida, amém? Então, assim que é o discernimento espiritual da nossa vida. Glória a Deus. E lá no 15 fala assim, e o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem, pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal.
porque no dia em que comer dela, com certeza morrerá. No 18 fala assim, como Deus formou a mulher. Glória a Deus. Então, a revelação do Senhor aqui, nesse momento, glória ao Senhor Jesus, pedindo a ajuda do Espírito Santo para ele colocar as palavras, porque se for resolver da carne a gente não consegue, mas o Senhor ele nos ajuda e dá a direção. Aquele negócio que faz a leitura do seu olho, criptografia, é um nome difícil de falar, ele faz a leitura da pupila do seu olho. No momento, no tempo que nós estamos vivendo, o demônio ele quer dominar e ele quer fazer a leitura dos seus pensamentos através da profundidade espiritual que existe no seu olho, na pupila do olho. No profundo, na coisa mais profunda que existe. Porque quando ele fizer toda essa leitura em todo mundo, igual ele está fazendo, documentação, só para você ver como que é a profundidade disso daí, para quem ainda não pensou ainda. A partir de 2026, toda moeda no mundo vai ser digital. Então, para quem ainda só nega imposto ou tem bens e está escondido, a partir de 2026 não vai ter como ficar escondido. Não vai ter como. Por quê? Todo o dinheiro seu vai estar declarado em moeda digital. Não vai ter papel. Declarado. Com a documentação digital, identidade, aí não vai ter CPF mais. A identidade responde por todos no mundo todo. Documentação de carro, de imóveis, tudo digital. Você clicou, já está declarado no mundo todo. Com o seu nome ali, você clicou, tudo que tiver de bem já vai estar lá, naquele documento, declarado. E aí, além de tudo isso ainda, ele está dominando as pessoas com a leitura do olho, que quando você vai fazer esse documento digital, aqui na Terra estão obrigando a fazer isso. Mas para quem é do Senhor, para quem crê em Cristo, para quem já entendeu que o Senhor supre as nossas necessidades, que o Senhor vai nos purificar, vai arrebatar, e nós já estamos passando pelo molde, o Senhor já está nos corrigindo, está mostrando o que é certo e o que é errado. Tira a maçula e canta manás. Glória a Deus, Senhor. Obrigado. O Senhor vai suprir as nossas necessidades. Nós já somos humilhados. A gente já passa por grandes provas. Mas é porque o maligno coloca pessoas contra nós. As pessoas... Quanto mais que você aprofundar na palavra, quanto mais você levar a palavra, mais angústia a gente passa espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra os principados e potestades. É contra o mal, aquele que dominou a terra quando ele entrou na mente da Eva e a Eva comeu a fruta que não podia. A partir daquele momento que ela comeu, tinha 3 frutas, ela podia comer qualquer uma, ela só não podia comer aquela que Deus ordenou. Quando ela comeu aquela fruta, abalou o céu. Você vê o tanto de tempestade que está acontecendo no mundo, o tanto de vendaval, o tanto de avisos da volta do Senhor Jesus, e o tanto de tempestade também, por conta das revelações que está tendo de todos os remanescentes, todos os profetas do mundo, e aí você vira uma batalha espiritual. Só que louvado seja o Senhor Jesus, ele tem os anjos que protegem nós, tem os remanescentes que oram pela nossa vida, tem o Espírito Santo que está o tempo todo em todo lugar, ele nos protege, e quando a gente está sendo perseguido muito, ele tira a gente dos lugares. Eu já fui expulso de casa, de instituição, de lugares, justamente por conta da palavra do Senhor, porque tem um lugar que a pessoa falou assim, que eu estava querendo ser Deus naquele lugar. Não é que está querendo ser Deus, é que quando a palavra vem do Senhor, do Espírito Santo, ela entra no ouvido e vai lá no coração, igual a espada de 2 gumes, porque ela é direcionada pelo Espírito Santo.
Eu não me declaro profeta, mas as pessoas me chamam de profeta por conta das coisas que o Senhor já me usou para levar e o Senhor resolveu na vida deles. União de família, cura de câncer, drogas, bebida, várias. Eu não sei nem te falar. Colocar imóveis para funcionar, que as pessoas falaram que não tinha jeito. Então, fala para o Senhor em Lucas 1,37, fala assim que nada é impossível para Deus. Nada. Só pensar no poder do haja. Assim, haja luz e houve luz. Ah, quantas luzes que tem no mundo? Quantas estrelas que tem no mundo? Haja expansão, céu. Quantas coisas que existem no céu? Meu? O Senhor só falou haja. Então, meus irmãos, a revelação do Senhor, do Espírito Santo, na nossa vida, que é através, né, da pupila do seu olho, a pupila do olho da Eva, que o demônio entrou na mente dela, e ela foi lá e comeu a fruta, porque ela viu e ela sabia que não podia. Ela só não sabia o que ia acontecer depois. Ela não sabia entender o que era o bem ou o mal ainda, ela não tinha entendido ainda o que era o bem e o mal. A partir daquele momento que ela comeu aquela fruta, aí foi aberta a mente para entender o que é pecado e o que não é pecado, o que é bem e o que é mal. Então, o maligno ele quer fazer isso, ele está fazendo isso com as nações, para vários lugares do mundo, para dominar o ser humano. Com as doenças que teve aí no passado, com as picadas, que a gente não pode falar o nome, eles implantaram metal no corpo do ser humano para a gente ser rastreado através do satélite, da rede social, do celular. Toma cuidado com a inteligência artificial. Porque se você não ficar ligado, não entender, não procurar entender o que é perdão, não entender que tudo que passa de mal na sua vida, tudo que foi feito de mal no mundo, toda doença, toda confusão, toda briga e discórdia não é de Deus, porque Deus é amor. E a inteligência artificial, ela responde hoje, por isso que está escrito que é inteligência artificial, ela não é de Deus. Ela responde tudo que você perguntar, ela responde. Então, a gente deixa você preguiçoso para você ler a palavra, para você não ler a Bíblia, porque se você perguntar qualquer versículo, ela te fala. Se você perguntar como que eu falo? O mineiro tem um negócio de falar uai, não sei o quê, aí se você perguntar uma palavra na língua de mineiro, eles te falam uma palavra do que você quiser. Inteligência artificial. Astúcia do mal. Porque o maligno é astuto, só que Deus é amor, né? Amém? Então, assim que o Espírito Santo toca em vocês, não que você estiver, em nome de Jesus, para que a documentação digital, se Deus tocar e você não fazer, e você orar, jejuar, buscar na palavra, o Senhor vai te levar para vários lugares e vai suprir as suas necessidades, porque Deus é amor. Para você ver a profundidade, pastor, dessa revelação do Senhor, profundo demais. A fruta que a Eva comeu, ela viu aquela fruta pela pupila do olho. Fruta. Mas o Senhor, tem uma palavra aqui que lá em... O Senhor nos protege. Eu estou no 32, versículo 9 e 10, fala assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua herança. Achou-o numa terra deserta, terra de solidão, de uivos horrendos, cercou-o de proteção, cuidou dele e guardou como a pupila do seu olho, como a menina do seu olho. Então, Deus guarda nós como a menina do olho dele, que é a pele mais fina do olho de Deus. Mas ele está revelando tudo que foi feito de errado agora por conta disso, para purificar nossa alma.
Então, quem não fez a documentação, não faça, se for da vontade de Deus. Quem fez, ora, jejua, entenda que quer perdão e Deus vai perdoar e te dar discernimento, que Ele quer te usar, igual usa nós aí, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido. Muito lindo. Achei bacana que eu falou que quando a Eva comeu uma maçã, tremeu o céu. Achei bacana. Abalou, né? Quando ela comeu a fruta, abalou o céu. Você imagina. Foi incrível. Agora o demônio que está dominando, querendo dominar, ele está dominando, ele está colocando as pessoas para fazer a leitura da pupila do olho, para ele dominar a pessoa. Porque na hora que você passar, não, que você olhar e vai falar assim, ali está o João Batista, porque ele já sabe. Ele já fez a leitura do seu olho. Não é verdade? Amém, querido. Vamos chamar. Só tem uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, peço que o Senhor, né, Pai, abençoe, proteja, guia. Livra-nos nós de todos esses lados, aquilo que não vem do Senhor, Pai, que o Senhor venha proteger, guiar nossos caminhos, Pai, por onde estiver. Providencia aquilo que for necessário de cura, de libertação. Toque nas pessoas que não entenderam ainda, que fala do ímpio, pessoa que não entende ainda, que quer ouvir a voz de Deus por conta de falta de entendimento, de perdão. Mas na hora que ele vier entender a profundidade do perdão, o Senhor vai entrar neles e colocar essa mensagem que o Senhor colocou de purificação, libertação, aceitando Jesus como o único Senhor e Salvador, Pai. Eu peço que o Senhor toque em todos, peço que o Senhor perdoe a todos, perdoe, sim, pelas minhas falhas, que nós não somos perfeitos, que perfeito é o Senhor. Eu peço que o Senhor entre com cura, salvação e libertação, em nome de Jesus, nos remanescentes, em todas as nações, em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Fica na paz, querido. Amém, amém.